Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos de volta com o vídeo de número 150. Nosso Lar, livro de Chico Xavier, capítulo 27, o trabalho, enfim. Então aqui, dando sequência, André, ele encontra-se ao lado de Tobias, que é um instrutor. Então ele está ao lado de Tobias dentro da câmara de retificação, que podemos dizer, essa câmara ela encontra-se no subsolo da cidade, da colônia de Nosso Lar. Assim é o que esclarece os nossos amigos. Então, voltando umas 4 linhas para poder dar sequência, seguimos através disso, André dizendo: seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sobre o império de baixos pensamentos. Então nós já lemos, já esmiuçamos essa parte nos vídeos anteriores. Então daqui em diante nós vamos dar sequência no esmiuçamento. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo, a fome, a sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Olha que algazarra neste departamento. Que vozerio, que algazarra. Quantas pessoas implorando, gritando, enfim, quantos pedidos em voz alta. Então eu imagino que trabalhar num departamento desse não é nada fácil. É preciso ter uma cota de paciência enorme. Não basta só conhecimento. É preciso ter paciência. É preciso que o indivíduo tenha se despojado do orgulho. Porque eu acredito que uma pessoa orgulhosa não consegue trabalhar num departamento desse. Você sabe por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela é portadora de várias síndromes. Síndrome da arrogância, síndrome do nojo. Enfim, a pessoa orgulhosa, ela é arrogante. Eu vou usar um outro termo. Ela é nojenta. O que eu quero dizer
ela é nojenta. Ela sente nojo, embrulha o estômago, ela passa mal, ela desmaia, ela não pode, tem pessoas que não podem ver sangue, não pode ver ferida, que significa úlceras, varicose, não é? Ela não pode, ela não aguenta esse odor de putrefação. Só dela aproximar-se de um local onde existe algo em putrefação, ela já sai dando ânsia, né? Ânsias de vômito, e sai vomitando. Eu não estou dizendo que essa pessoa está errada, você entende? Eu não estou dizendo. Nós só estamos dizendo que se a pessoa não se despojar desses sentimentos, principalmente o orgulho, ele não consegue trabalhar num departamento desse. Porque você concorda comigo que, conforme as leis divinas mesmo, aqui mesmo, no livro mesmo, Dona Laura, ou não, Genésio disse para o André Luiz que o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Isso que equivale a dizer, você acha que é todo mundo que consegue realizar uma sutura? Para quem entende, sutura, tudo bem? Para quem não entende, sutura é um corte. Você acha que todo mundo consegue realizar uma cirurgia conforme o médico realiza? Aquele corte ali chama sutura. Suturar. Tem pessoas que não conseguem ver nem sangue. Só de ver o sangue a pessoa desmaia. Veja bem, gente. Não estou com isso querendo dizer que essa pessoa é fraca, que ela é uma pobre de espírito. Não. Nível evolutivo. Todo mundo, cada qual encontra-se num nível evolutivo. Por exemplo, os enfermeiros. Os enfermeiros, eles lidam com todo tipo de situação. Não é verdade? Fratura exposta, curativo, curativo em úlceras, varicose, curativo onde foi realizadas cirurgias, os enfermeiros e instrumentistas. Então, você concorda comigo que para ser enfermeiro, a pessoa tem que nascer preparado? Ele se prepara no plano espiritual para sequência aqui na Terra fazer enfermagem, técnico de enfermagem, medicina. E assim todos nós, todas as ciências, todas as técnicas, nós nos preparamos primeiro nas existências passadas no plano espiritual para depois reencarnarmos aqui. Por exemplo, faz parte do livro aqui, tá, gente? Da história, tá? Tô enchendo bolinha de vidro, não. Eu conheci uma senhora na cidade de Uberaba que chamava-se Dona Aparecida. Ela fundou o Hospital do Pênfigo na cidade de Uberaba. Ela, um dia trabalhando
num hospital como enfermeira. Ela ficou sabendo que o hospital, né, veio à falência e fechou as portas. E ela trabalhava num setor, nesse hospital, onde ela cuidava, ela como enfermeira, ela cuidava do pênfigo, que aqui na Terra é considerado como fogo selvagem. Então depois você procura aí no Google para você ver o que significa fogo selvagem pênfigo. O nome científico mesmo é pênfigo. Mas digita fogo selvagem para você ver também. Aí depois você coloca em imagens para você ver como fica o corpo de uma pessoa, de um paciente desse. Ele, ao mesmo tempo que a pessoa está sã, perfeita, começa a estourar bolhas pelo corpo todo dele, aquilo ali queima, como se fosse brasa, 1000 vezes pior que a lepra, que é a hanseníase, considerada há muitos séculos atrás. O pênfigo é pior que a hanseníase. Então, havia alguns pacientes ali naquele hospital com pênfigo, com fogo selvagem. Dona Aparecida, com dó desses pacientes, porque ela sabia que eles iam ser colocados para a rua, porque fechou o hospital, ela levou esses pacientes, se não me falha a memória, parece que 7 pacientes para a casa dela. Ela era casada, tinha família, e ali na casa dela, quando a família dela viu ela chegando com aquelas pessoas caindo os pedaços, putrefação, aquele odor imenso, a família dela pegou e disse para ela assim, eu estou dizendo isso porque ela me disse isso. Eu tive, graças a Deus, um certo contato com essa mulher, com essa missionária de Deus, de Jesus aqui na Terra. Eu tive um certo contato com a Dona Aparecida. Então ela me disse que ela chegando em casa com esses pacientes, a família pegou, chamou ela num canto e disse assim, olha, ou os pacientes dentro dessa casa ou nós. O que vale dizer? Que se a senhora entrar com esses pacientes para dentro da nossa casa, nós saímos de casa. Pois ela disse para o marido e para os filhos e para as irmãs e para os pais, então vocês saiam, porque eu vou pôr esses pacientes para dentro da minha casa. Porque vocês não têm doença nenhuma. Vocês não estão precisando de ajuda. Eles sim, eles não têm nada, eles não têm ninguém. Eles têm apenas a mim. Porque a família deles abandonou eles por causa dessa doença. Eu não vou abandoná-los. Então, Então a família saiu e ela entrou, pôs esses pacientes para dentro da casa dela. E ela transformou a casa dela num mini hospital. E ela saía e pedia esmola, pedia ajuda para Deus e para o mundo. Foi presa algumas vezes na cidade de São Paulo, pedindo esmola para poder socorrer esses, pacientes. Chico Xavier passou a ajudar ela, ajudou ela demais. Então ela me disse, meu filho, esse hospital aqui só existe porque o Chico me ajudou demais através dos amigos que ele sempre teve. Mas acontece que aquela família dela que havia saído de casa e abandonado ela, depois de alguns meses voltou para dentro de casa, porque viu o amor dela tão grande
e eles passaram a contribuir. No entanto, depois ela faleceu, já falecida já, a família dela é que toca o hospital lá em Uberaba. Se você um dia for a Uberaba, não deixa de visitar o Hospital do Pênfigo. Agora, o mais interessante, dito por Chico Xavier na época, a Dona Aparecida do Pênfigo, essa que cuidou desses, pacientes com fogo selvagem, ela foi Catarina de Médici. Olha só, a grande Catarina de Médici, a poderosa. Então, se você não conhece a história de Catarina de Médici, digita aí no Google História de Catarina de Médici, dos Médicis. Você vai ficar sabendo quem foi Catarina de Médici. Veio reencarnar aqui em Uberaba, ao lado do Chico Xavier, e fundou, junto com Chico, o Hospital do Pênfigo, em Uberaba, e retornou à paz espiritual aureolada de luz, inclusive Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio buscá-la. Aí você pode me dizer assim, mas por que você está dizendo essa história? Porque ela se despojou de todo o orgulho que ela possuía. Ela era um monstro. Orgulho, egoísmo. Ela mandava matar. Muitas guerras surgiu graças ao poder passageiro dela na época. Muitas pessoas foram mortas, dizimadas da face da terra. Orgulho. Então ela se despojou do orgulho. Por isso, preparada, sem orgulho nenhum, ela conseguia dar banho naqueles pacientes que, quando ela tocava nos pacientes, ela me dizia que as mãos dela ficavam impregnadas de pus e de pele, porque os pacientes soltavam pele igual cobra. Desculpa os termos, entendeu? Mas é isso aí que ela me disse na época. O corpo do paciente soltava a pele e ficava na carne viva, sangrando. Agora, uma pessoa com orgulho, ele consegue tocar num paciente desse? Eu não sou ninguém nessa vida, mas quantas pessoas eu já dei o banho nessa vida? Vítimas, eu vou usar esse termo, vítimas de pênfigo, vítimas de hanseníase. Quantos mil curativos eu já fiz aqui nesta existência em pessoas com úlceras de varicose, pessoas com câncer, pessoas com HIV. Não foi uma e nem duas pessoas. Com todo respeito, eu não sou ninguém. Mas uma coisa que eu não tenho é orgulho. Você pode me dar, aí você vai me dizer assim, mas isso é falta de higiene. Pense as pessoas o que quiserem. Mas se uma pessoa acabar de almoçar, ou se ele acaba de almoçar e sobra a metade da comida no prato dele, eu uso aquele prato dele, aqueles talheres dele e continuo comendo no lugar dele como se nada tivesse acontecendo ali. Eu não tenho nojo de ninguém. Eu não tenho nojo de nada. Pode estar o odor que for. Para mim é como se fosse um perfume do boticário ou uma lavanda qualquer. Pode estar, o animal pode estar naquela carniça imensa. Eu não vejo carniça. Jesus
E os apóstolos passando num determinado local, havia um cachorro morto, já há alguns dias em putrefação. E os apóstolos de Jesus, quando por ali passaram, os apóstolos todos tamparam a narina, né? Nossa, que carniça! Nossa, que fedor! Nossa, que carniça! Jesus parou, olhou naquele cachorro em putrefação e disse assim: que belos dentes tem esse cão. Então você conseguiu entender? Que belos dentes tem esse cão. Enquanto os apóstolos estavam enxergando o odor de putrefação, Jesus estava admirando os belos dentes do cão morto. Então é uma questão de preparo, né? Não é falando mal. Quem está preparado abraça a causa. Quem não está, tem outros que faz o trabalho, né? É o mesmo caso aqui, ó. Nesse departamento, nessa Câmara de Retificação. Imagine, gente. Imagine assim, ó, um hospital, né? Igual os hospitais aqui na Terra. Você entra lá dentro e você sente aquele odor de carniça, aquele odor de putrefação. Você fala, meu Deus do céu, mas tem cachorro morto aqui dentro desse hospital? Mas não é. É o odor fétido dos pensamentos. É o odor fétido da impressão perispiritual do indivíduo ainda interligado aos corpos físicos aqui na Terra em decomposição. Olha que absurdo! Então é preciso preparo, é preciso estar preparado em todo sentido para trabalhar num local, no departamento desse. Então olha só aqui, ó. Não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. André não conteve a interrogação penosa. Então ele interroga Tobias. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Como é triste. Por que este quadro angustioso? Interrogação. Olha só para você ver. Meu amigo, interrogação. André interrogando Tobias. Como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Por que esse quadro angustioso? Por que será? Você pode me explicar, Tobias? Então, Tobias respondeu sem perturbar. Agora, preste atenção nessa parte. Nós vamos pular para o próximo vídeo e nós vamos dar sequência na resposta de Tobias, tá bom?